Glória a Deus pelo dia de hoje. E tem uma frase que, desde que eu acordei, que está na minha mente e eu quero compartilhar com você. Se não fosse Deus, três pontinhos, reticências. Se não fosse Deus, como diz uma canção, né, que eu gosto muito de ouvi-la também, que diz: se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias difíceis tive que enfrentar. Se não fosse Deus, eu de fato não chegaria até aqui. Eu não teria forças nenhuma para seguir. Se não fosse Deus, eu nem levantaria da cama. Se não fosse Deus, com a sua graça, seu amor, a sua misericórdia, seu amor incondicional, nós nem abrimos nos nossos olhos, que dirá levantar. Então, que possamos estar sempre agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo quanto Ele tem permitido. Às vezes nós somos até teimosos em determinadas situações e aí o Senhor intervém por causa do seu amor incondicional, porque senão a gente fazia mais besteira ainda na vida. A gente erraria mais ainda, a gente pecaria mais ainda. Então, se não fosse Deus, nós não estaríamos contando tantas bênçãos. Você pode dizer assim: mas eu não estou contando bênção nenhuma, eu estou chorando, me aperreando, me preocupando com tantas coisas. Mas olha, quando nós estamos com a nossa vida diante do Senhor, confiante nele, a nossa vida realmente confiada nas mãos dele, nós passamos a agradecer ao sim do Senhor, pelo sim, pelo não, pelo espere. E temos que confiar que Ele fará sempre o melhor para nós. Mesmo que esse melhor a gente não venha entender, a gente sofra, o nosso coração fique em pedaços, a gente fique querendo se descabelar muitas vezes. Mas confiar no Senhor sempre será a melhor opção. Sempre será a melhor opção, estar sempre aos seus pés. Porque se não for o amor de Deus, a sua graça, perdão, misericórdia, bondade, se não fosse o Senhor, a gente sequer abre os olhos, a gente não levanta, porque tudo é por sua graça. Tudo é graça infinita da parte do Senhor. Então que a gente agradeça ao Senhor, mesmo sem estar entendendo algumas coisas ou muitas coisas, ou uma determinada coisa. Temos que confiar que Ele está cuidando de nós e que venhamos a nos esforçarmos a sermos obedientes, porque a nossa carne sempre vai querer o contrário, não é? Mas quando estamos decididos a que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida, nós vamos contemplar cada dia mais assim a bondade do Senhor nas nossas vidas, porque nós nada merecemos. Mas se não fosse Deus, se não fosse a sua graça, o que seria de mim? Eu pergunto a mim mesmo, você pergunta a você. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Se não fosse a sua bondade, o seu amor por mim? Eu sempre que tenho oportunidade de falar sobre algumas coisas, eu costumo muito dizer assim que eu reconheço que eu não mereço nem o olhar do Senhor, que dirá as demais coisas. Mas eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim, porque o Senhor, Ele nos conhece por dentro e ninguém conhece. Nem mesmo com uma tecnologia mais avançada que tiver na face da terra, ninguém vai poder declarar como é exatamente o seu coração, a não ser o Senhor. Então, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? O que seria de nós se não fosse essa misericórdia, essa graça infinita? Então, confia no Senhor, confia no não de Deus, confie no sim de Deus, confie no espere de Deus. E diga para a sua própria alma: aquieta, aquieta-te,
Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um dos versículos que eu mais gosto na palavra de Deus é o Salmo 62, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. A nossa força, a nossa alegria, a nossa provisão, tudo mais que a gente precisa, porque não me refiro só a bênçãos materiais, mas eu me refiro às espirituais principalmente, porque muitas vezes o que nós precisamos é somente de alguns minutinhos ou algumas horas assim, nos braços do Senhor. E só Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Então, que a tua alma espere somente dele. Espere somente no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.